Glória a Deus. Foi nos dado um tema sobre João, capítulo de número 15, e o versículo de número 15, louvado seja o nome do Senhor, que fala sobre Jesus, o nosso amigo. Eu vou ler um versículo um pouco antes, começar aqui, no versículo de número 11, do capítulo 15 de João, que diz: Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior do que este de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes aquilo que vos tenho mandado. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, fosse seu amigo, ele fosse amigo do homem, louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o intuito de Deus. Quando Deus ele cria o homem no jardim do Éden, ele faz o homem diferente de todas as outras coisas. Sabemos nós que foi o Senhor que criou todas as coisas. E ele vai dizendo, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo. Mas quando chega no ser humano, Deus, de maneira amorosa e diferenciada, ele com as suas próprias mãos, agora ele amassa o barro, faz o homem, assopra sobre as suas narinas e faz o ser vivente. Louvado seja Deus. Olha o carinho que Deus teve com o homem. Os outros todos foram feitos através da sua palavra. Mas nós, os seres humanos, ele cria com as suas próprias mãos, para que nós fôssemos amigo dele e ele o nosso amigo. Para que tivéssemos um relacionamento íntimo com ele, louvado seja o nome do Senhor. E assim tem sido. O homem está ali, ele coloca para governar todas as coisas. Olha que privilégio. Ele criou tudo, mas ele colocou tudo na mão do homem. E a Bíblia vai dizer que mais do que isso, irmão Marcos, ele todas as tardes, irmão Fábio Júnior, ele ia dialogar com o homem. Aleluia. Todas as tardes ele ia lá bater um papo. A gente só faz isso, irmãos, na casa do amigo. A gente não está todo dia ali para bater um papo, para conversar, se não for amigo. Ele faz o homem e agora diz que todas as tardes ele está ali para poder conversar com o ser humano, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas o ser humano, ele interrompe esta amizade. Ele quebra esse relacionamento quando atraído pelo pecado. O pecado, irmãos, ele é muito agudo aos olhos do ser humano. E vou falar algo aqui que talvez deixe os irmãos perplexos, o irmão Laelto já sabe sobre isso. Uma certa vez eu estava pregando na comunidade de Ramos, e de repente eu comecei a falar que beber era bom. Aí tem um predinho do lado, onde as pessoas, irmão Val, ficam bebendo, a turma do potinho, como eles chamam, ficam ali. Na hora que eu disse isso, alguns já se alvoroçou. Aí eu disse, fumar é bom, usar drogas é bom, prostituir, adulterar é bom. Quando eu olhei, eu não sabia que aquilo dava tanto ibope. A igreja estava cheia pelo lado de fora, assim, as janelas e as portas cheias, todo mundo veio olhar. Os irmãos estavam igual a vocês mesmo, com os olhos deste tamanho. Irmão Ivan hoje está meio variado, será o que foi que usou? Aí eu usei, irmãos, o que eu sempre usava, a palavra. Eu sempre usei foi isso,
Aleluia. Há 36 anos que eu me alimento deste livro. Aleluia. Aí todo mundo correu. Eu disse, está todo mundo me olhando. Eu acho que a pergunta que não quer calar em vocês é: se tudo isso é bom, então por que você não faz? Aí eu disse para eles, eu vou responder para acabar com essa curiosidade de vocês. Beber é bom, usar droga é bom, adulterar é bom, fazer tudo isso é bom, mas eu encontrei algo melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encontrei algo chamado Jesus Cristo de Nazaré, e isso é melhor do que as drogas, é melhor do que a bebida, isso é melhor do que a prostituição, do que o adultério, é melhor de toda e qualquer coisa, irmãos, e eu posso provar isso para você. Aleluia. Eu tenho certeza que eu chegar aqui com a nota de 50 na mão de irmão, vai dizer, é tua, você vai querer, vai ou não vai? Vai. E se eu pedir de volta, eu não sei se ele vai querer me dar. É dele. Não é não? Você tem a obrigação de me dar de volta? Não. É dele. Mas me diga uma coisa, e se eu chegar e falar, eu quero essa nota de 50, toma aqui a de 100, você devolve na hora ou não? Pois é. Tudo isso é bom, irmãos. E não adianta, foi falado aqui pelo irmão Noel sobre pregar o evangelho. Isso, e de pregar o evangelho a toda criatura é uma obrigação nossa. Os anjos queriam fazer, Deus disse não. É Ivan, é Val, é o El, é Fábio Júnior, é os irmãos, aleluia, glória a Deus. É nós que temos que fazer. Agora, se você chegar para o cara que está bebendo e dizer é ruim, tu está perdendo teu tempo. Porque ele está bebendo e está achando bom. Como é que tu vai dizer que é ruim? Irmão, não tem quem bote na minha cabeça que tu chegar para mim e dizer que camarão é ruim, vai fazer ele ruim. Se eu estou comendo e estou achando bom, agora chegue e ofereça algo melhor, aleluia. Ou chegue e entregue a palavra que liberta, a palavra que muda o ser homem, a palavra que transforma, a palavra que muda a história, a palavra que transforma vidas, e aí sim, diga, você pode estar achando bom, mas amanhã tu vai amanhecer morto, a ressaca vai te consumir, o teu dinheiro vai estar acabado. Mas ofereça algo que ele prove hoje e amanhã ele amanheça com desejo, querendo mais, aleluia. E esta palavra é assim, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O pecado, ele é alvituoso ao olho do homem, e pelos olhos você deseja. Mas quando o coração está cheio da presença de Deus, aleluia, aí você consegue rechaçar, você consegue deixar de lado. Deus olha para aqueles homens, e para o homem e para a mulher e diz, olha, nós temos uma amizade boa, vocês ficam aí, só não mexa aqui e está tudo bem. Mas o desejo de ser grande, o desejo de ser poderoso, de alcançar novos voos, fazem com que o homem às vezes tropece e acaba caindo. Aquele casal agora se distancia de Deus. Eles perdem a alegria, porque quando Deus chega para conversar com eles já não vão receptivos com alegria. Pelo contrário, o que é que eles fazem? Se escondem. Porque sabiam que havia traído a confiança de Deus. Se eu fosse perguntar aqui, quem que não já foi traído? Irmão, não estou falando traição conjugal não, irmãos. Estou falando traído. Que alguém te traiu. Irmãos, quem já teve um inimigo que traiu aqui? Eu acho que ninguém. Ninguém. Porque inimigo não trai, porque do inimigo você espera qualquer coisa. Quem é que nos trai, irmãos? É o nosso amigo. Mas nessa noite, como disse Fábio Júnior, nós viemos aqui trazer um amigo que não trai, que não confronta as esperanças, aleluia, um amigo que está do lado, um amigo que faz de você, aleluia, não vencedor, mas muito mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens traem a confiança de Deus, saem, aleluia. Por quê? Porque o pecado, irmãos, rompe esse relacionamento. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, irmãos, nós estamos separados do Senhor. Quando nós pecamos, nós estamos distante de Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, e esse não é o desejo de Deus. Deus diz, ei, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Irmãos,
Sabe o que significa isso? Que se Fábio Júnior vir de lá para cá, eu não vou ficar aqui esperando, não. Quando Deus faz isso, vem cá, Fábio Júnior, por favor, devagarinho, faz favor. Ele não gosta muito disso, não. É assim, irmãos. Ó, é assim, ó. Ele vem de lá para cá e Deus vai daqui para lá. Chegai-vos a mim. Vocês vêm de lá para cá e Deus vai daqui para lá, aleluia. Quando nós damos um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na nossa direção, aleluia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Quanto mais você tem intimidade com Deus, Deus tem intimidade com você. Quanto mais você confia em Deus, mais Deus confia em você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos adiantar aqui, irmãos, aleluia. Mas a Bíblia diz que embora o pecado tenha rompido esse relacionamento, houve um que veio para restaurar a amizade do ser humano com o nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,18 que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos reconciliados, aleluia, com o próprio Deus, nós podemos novamente nos tornar amigos de Deus. Agora pense que privilégio, irmãos. Eu tenho um privilégio muito grande de ser seu amigo, Fábio Júnior, mas desculpe lhe falar, está longe do privilégio que eu tenho de ser amigo de Deus. Aleluia. Irmãos, isso é privilégio que Deus nos dá. Sermos chamados o quê? Amigos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a ponte que conecta o ser humano ao Senhor. É Ele que nos liga, aleluia, a Deus, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os outros. Não tem outro. Inventam muitos por aí, mas só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo. É Ele que nos conecta, é Ele que nos liga a Deus, aleluia. É Ele que nos coloca na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E no texto que nós lemos, irmãos, ele diz, olha, eu já não vos chamo servos, aleluia, mas tenho chamado de quê? De amigos. Irmãos, o Senhor trouxe para nós a palavra de Deus e nos revelou. Olha o que privilégio que Ele tem. Ele disse, olha, antes vocês estavam andando comigo e fazendo aquilo que eu mandava, aquilo que eu falava, vocês iam e faziam, mas agora eu vou revelar os segredos do Pai, porque tudo quanto Ele me passou, eu quero passar para vocês também. Tudo quanto Ele me ensinou, eu quero ensinar para vocês também. Tudo quanto Ele me disse, eu quero falar para vocês também. Para quê? Para que nele tenhais o quê? A vida eterna. A vida eterna, quando Jesus está dando essas últimas instruções para os seus discípulos, irmãos, ele diz assim, olha, tem uma condição, é se guardardes os meus mandamentos. Precisamos, irmão, para ter amizade, para que esse relacionamento permaneça firme e duradouro, nós precisamos manter em nós a palavra de Deus, guardar a palavra do Senhor, aleluia. A palavra que nos vivificou, a palavra que nos mudou a nossa maneira de ser, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, de viver, aleluia, porque esta palavra tem a capacidade de fazer tudo isso. E por que isso? Eu tenho dito isso para que em mim tenhais alegria. E aí vem a diferença, irmãos, da nota de 50 e da de 100. Daquele que vive na prostituição, na bebedeira, aleluia. Ele tem a alegria, mas no outro dia está morto. Eu bebi também, irmãos, quando era mais novo. E sei como é. Você passa uma noite de farra, pula, grita. É aquela alegria quando é no outro dia você está na cama que só faz. Ai, ai, traz uma água. É assim, querendo morrer. Mas olha o que Jesus disse. Tenho-vos dito isso para que tenha alegria. Aleluia. E que a minha alegria permaneça. Não é momentânea, é que permaneça em vós. Essa alegria é para durar, é para ficar em vocês, aleluia, para sempre. E a alegria seja
completa, não é parcial não, é viver em alegria, em gozo, em festividade, louvando, glorificando a Deus. Quer dizer que a vida agora vai ser um mar de rosas? Não. Jesus nunca enganou ninguém, Jesus sempre foi sincero, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldades, e não se escandalize não, se fizeram isso comigo, com Madeiro Verde, imagina o que é que não vão fazer com você, vão querer lançar na prisão, vão levantar calúnia, vão levantar ameaça, vão falar um monte de coisa, mas não se preocupe, porque em mim vocês são mais do que vencedores. Paulo diz, olha, em tudo, sejais agradecidos. Irmãos, quando nós passamos por uma luta, pensa num negócio difícil. Pensa uma coisa dura. Mas quando ele diz assim, em tudo sejais agradecidos, ele não está falando, olha, se você estiver passando por uma dificuldade financeira, você tem que agradecer a Deus por causa da dificuldade financeira. Não. Não é isso que ele está falando, não. Ele está dizendo, se você estiver passando por uma dificuldade financeira, mesmo em meio apesar da situação financeira estar difícil, adore ao Senhor. Está doente, não é pela doença não, mas mesmo em meio à doença, adore ao Senhor. Está passando por lutas, no meio da luta, adore ao Senhor. Seja agradecido, louve, glorifique, exalte, adore o nome do Senhor, porque Ele se agrada disso. E Ele vem lutar por nós, Ele vem batalhar por nós, não foi isso que a palavra disse? Eis que eu estarei convosco, no momento que você estiver orando, é assim? Eis que eu vou estar convosco, quando você estiver na igreja, é assim? Não, Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, aleluia, em todos os momentos, é quando tu está glorificando aqui, mas é quando tu está de joelho em casa, lá, derramando as tuas lágrimas pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu parente, pela enfermidade que tem chegado no teu lar, pela dificuldade financeira, não importa o que, ele diz, eu vou estar com você todos os dias, em todos os momentos eu vou estar com você, louvado seja o nome do Senhor, eu não te deixo, não te abandono, glorificado seja o nome de Jesus. Não precisa ter medo não, irmãos, aleluia. Não chamareis mais de servos, mas chamarei de amigos. Por quê, irmão? Porque o servo não conhece, aleluia, o que o seu Senhor faz. Se alguém aqui tem uma empresa ou tem funcionário, sabe, você fala algo para ele referente tão somente ao trabalho dele. Você não fala da sua vida pessoal, você não fala dos seus planos, você não fala o que é que você está pensando para expandir o teu comércio. Mas o Senhor falou, agora eu vou te chamar de amigo, porque eu vou te confidenciar tudo, eu vou te confessar tudo que você precisa saber para expandir o meu negócio. E o negócio de Deus é ganhar almas, é salvar almas, louvado seja o nome do Senhor. Quando o irmão falava de pregar o evangelho, eu ficava meditando também, como o irmão que antecedera, sobre isso. Irmãos, Deus não nos chamou para salvar ninguém. Deus nos chamou para quê, irmão? Para anunciar o evangelho. É Ele que vai salvar. Agora, nós devemos fazer a nossa parte. Aleluia. A nossa parte é sair por aí, pelo mundo, anunciando, começando por aqui, por Presidente Dutra, indo por esse... A gente ouve muita gente, às vezes, querendo, dizendo, oh, meu Deus, me manda para a África. Mas o vizinho dele, ele nunca falou que Jesus é bom. Ele nunca disse o quanto Jesus é importante. Às vezes ele está vendo o vizinho ali, sofrendo, passando uma dificuldade, enfermo, sem esperança, mas não chega lá para dizer, Jesus pode mudar a tua história. Às vezes o vizinho está incomodado porque a árvore está passando, está brigando com ele, mas ele não diz assim, não, meu querido, eu vou cortar e Jesus vai abençoar a tua vida, Jesus vai te fazer entender, aleluia, que as árvores crescem realmente, mas é só a gente chegar com a faca, corta, fica tudo bem. Não, ele prefere provocar. Aleluia. Irmãos, nós começamos a amizade, é pelos que estão à nossa volta. Jesus fala algo interessante, irmão Loelto, que eu acho lindo. Ele olha assim, vós dizeis que me amais, contudo, vocês aborrecem, ou vocês odeiam, ou vocês brigam com os seus vizinhos, com os seus amigos, com o seu próximo. Ora, se você não consegue amar o seu próximo que você está vendo, está conversando todo dia, como vem dizer que ama a mim? E isso, irmãos, vale para todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
A primeira prova de amor que nós temos que dar, aleluia, é para o nosso próximo. Aleluia. E ele é tão eficaz nessa palavra que ele ainda diz assim, irmão Val: olha, eu não quero que vocês amem como foi ensinado lá atrás, que deve amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o próximo. Como Jesus é sucinto, simples, irmãos. Vocês lembram quantos mandamentos foram dados a princípio? Deixa eu ver se a igreja sabe. Quantos foram, irmãos? A princípio, quantos foram? 10. Só que Jesus chegou e simplificou para quantos? Vou ajudar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus achou que estava muito ainda. Jesus disse: eu vou simplificar mais. Eu quero que vos ameis uns aos outros. De que maneira? Como você ama a si mesmo? Não. Como eu vos amei. Ele quer que nós nos amemos como Ele nos amou, ao ponto de dar a sua vida por amor. Irmãos, quem é esse que vos fala, irmãos? Quem foi esse cidadão para hoje estar aqui? Se não fosse o amor do nosso Deus. Merecia? Claro que não. Até porque a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos, não é pelo merecimento de ninguém. Ah, mas nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei, nunca usei droga, nunca fiz nada, sou quase crente. Se você diz isso, se você ainda não aceitou Jesus e ainda diz isso, eu vou ter que dizer com tristeza: se Jesus voltar, você quase vai para o céu. Mas para ir para o céu não é deixar de fazer essas coisas. São importantes, sim. Aí você não faz, não, irmão? Não, por quê? Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. Eu faço porque Jesus mudou a minha história, aleluia. Ah, importante, eu lembrei de Cornélio agora, irmão Laelto. Cornélio era homem piedoso, orava, jejuava, fazia tudo. Mas Deus olhou e falou: falta uma coisa, Cornélio. Manda chamar Pedro, que ele vai vir aqui e vai explicar direitinho. Pedro era um homem que pregava, que tinha fé em Jesus, que fazia todas as coisas, mas Pedro achava que era só para os judeus. Disse: não, Pedro, você está errado. Deixa eu te dar um sonho aqui para você falar, e depois eu te mostro o que é direitinho. Quando mostrou, disse: agora vocês vão encontrar os dois, um vai ajudar o outro. Você vai lá e vai falar o que é que falta. Ele vai, prega sobre Jesus Cristo, recebe o batismo com o Espírito Santo, é batizado nas águas, conhece Jesus, e todo mundo é salvo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Agora sim, é necessária a oferta, agora é necessário, aleluia, as esmolas, agora é necessário amar o próximo mais ainda. Por quê? Porque agora ele já é salvo. Ninguém queira fazer isso achando que vai ser salvo, porque a salvação só está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E qual é a marca do amigo, irmãos? Aleluia. Primeiro, Jesus, ele é um amigo perfeito. Já foi dito aqui. Nos revela o coração e os planos de Deus, aleluia, e não esconde a verdade fundamental sobre o Pai, sobre a salvação e sobre o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós temos acesso a tudo. O próprio Jesus olha e diz: Pai, deixa eu te falar, Pai, eu quero te agradecer aqui mais uma vez. Te agradecer porque tu escondeste, ocultaste isso dos sábios e entendidos, mas tu revelou aos meus pequeninos, tu revelou para esse povo, aleluia, a tua palavra, o teu plano, a tua salvação, tu revelou, aleluia. Não importa como o seu irmão é, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é rico, se é pobre, se sabe ler, se não sabe, não importa, você revelou a todos. A todos quanto querem, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o amigo que temos. E é o amigo que nós apresentamos. É aquele que confidencia os seus planos, os seus bens, aquilo que ele tem de mais precioso. É isso que Jesus se revela a nós. Aleluia. Segundo, passamos a ter intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser amigo de Jesus é ter acesso ao conhecimento que ele recebeu do Pai. E isso nos torna participantes e cooperadores, não meros empregados. Já não somos só servos, irmãos. Nós agora somos amigos do Senhor e passamos a ter conhecimento sobre tudo que Ele tem na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Já vamos encerrar. Aleluia. Estou correndo aqui. Segundo, irmãos, e o que significa ter esse tipo de amizade? Primeiro, confiança. Irmãos, quantas vezes você depositou
depositou a sua confiança em um amigo. E quantas vezes essa confiança foi frustrada? Lembre, reflita. Quantas vezes você confiou e saiu triste, saiu frustrado? Mas em Cristo Jesus temos plena confiança. O amigo, ele confidencia, como disse Fábio Júnior, aleluia, todos os seus segredos. Quando nós começamos a conversar, eu tenho certeza, irmãos, eu converso muito com o Fábio Júnior, muito mesmo, sobre diferentes coisas, mas eu tenho certeza que tem muitas, infinitas, que ele nunca me contou e nem vai contar, assim como eu para ele. Mas com Jesus Cristo é diferente, aleluia. Nós podemos confiar e falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, plenamente no que Jesus nos revelou. Ele disse, eu vou, mas voltarei, para buscar um povo meu, um povo especial, zeloso e de boas obras, aleluia. Ele foi, mas ele vai voltar, aleluia. E você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. Não é mais tempo de estarmos nos preparando, é tempo de estarmos prontos, porque como disse o pastor, aleluia, nós não sabemos o dia e nem a hora. Ah, falta alguma coisa? Falta, e só falta uma, na minha visão, na minha modesta opinião, irmãos. Porque quando ele fala dos sinais da vinda de Cristo, pai matando filho, filho matando pais, você já tem visto isso? Já. Guerra entre as nações, tem visto? Tem. E as demais coisas, você tem visto? Tem. Só falta uma: o evangelho ser anunciado em todos os lugares. Irmãos, falta muito pouco. Como é que isso vai se dar? Eu não sei. Eu não sei se Deus vai dar um dom como desse deu ao irmão Marcos aqui, de saber falar outro idioma e chegar lá em outro lugar e vou falar. Não sei se ele vai fazer isso. Eu não sei se vai demorar 2, 3 anos para ser pregado no mundo todo, ou se ele vai dar um jeito e pregar em 15 minutos. Então nós temos que estar prontos, porque Jesus está à porta, aleluia, e nós precisamos estar com a nossa amizade em dia, o nosso relacionamento tem que estar em dia, aleluia, a nossa posição como crente tem que estar em dia. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Não é mais tempo de brincar de fazer reunião na igreja. É para reunir, sim, mas com um grande propósito, aleluia, aprender e se aproximar de Deus, porque o Senhor está voltando. Ele está à porta, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa boa, como disse o irmão. O maior interesse dele é que você suba. E junto com você, o seu familiar. E junto com o seu familiar, os seus amigos. E junto com os seus amigos, os seus amigos. E junto com os seus amigos, seus inimigos. Você não tem inimigos, eu sei. Mas tem muitos que te consideram como inimigo. Mas Deus também quer que eles subam também. A palavra de Deus diz que Ele nos predestinou. Predestinou não só nós que estamos aqui, mas predestinou a todos para a vida eterna. Não é a predestinação que muitos falam por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, Ele predestinou quando Ele deu Jesus Cristo sem fazer acepção de pessoas. Ele disse, é para todos. Todos quanto aceitarem a Ele como seu Salvador. Então Ele não faz acepção. É todos quanto aceitarem Jesus como seu Salvador, aleluia. Então, irmãos, temos que confiar nesse amigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, irmãos, o nosso amigo, diferente de todos os demais, sacrificou a sua vida. Se eu fosse sair perguntando de um a um, já estamos terminando, irmão Val. Se eu fosse perguntar de um a um, todos diriam que tem um grande amigo. Eu tenho certeza. Todos têm um grande amigo, louvado seja o nome do Senhor.
Mas e se eu perguntasse, irmãos, quem é que tem o amigo capaz de dar a vida por você? Será que nós teríamos? Eu não sei se eu teria alguém. Tinha coragem, Fábio Júnior, de entrar na frente de uma faca por causa de mim? Não sei não. Irmãos, a gente brinca, mas é sério, irmãos. Mas o amigo que nós estamos te apresentando nesta noite, aleluia, diz a palavra que ele foi capaz, aleluia, não como muitos dizem, a gente escuta muito dizer, verter até a última gota de sangue na cruz do Calvário. Quando ele chegou na cruz do Calvário, deixou o sangue derramado. Não, irmãos, que nada. Ele começou a derramar o seu sangue muito antes, quando ele estava no pátio de Pilatos, que aquelas chicotadas adentravam as pontas dos chicotes com ossos e pedaços de madeira, adentravam a sua carne, ao ponto de dizer o escritor Flávio Joséfo, que era possível ver os órgãos internos através dos cortes. Ele começou a sofrer, derramar o seu sangue ali por você. Ele seguiu pelas ruas de Jerusalém, cerca de 600 metros, acredito eu que deve dar como daqui para a Praça do Comércio, com a cruz carregando sobre os ombros, e o sangue saindo, derramando. Quando ele chegou ali no Calvário, ele praticamente já não tinha sangue, porque diz que quando a lança ultrapassa o seu lado, ali sai água misturada com sangue, ou seja, o sangue já tinha acabado quase todo. Ele passou esse tempo todo e derramando todo esse sangue, porque te ama. Esse é um amigo verdadeiro. Não foi uma coisa que chegou e pá, matou e acabou, não. Ele sofreu e seguiu sofrendo. Ele sofreu e seguiu sofrendo. E aí, irmãos, eu não tenho como não voltar ao passado. Hoje eu tomo conta de uma pequena congregação no povoado de Sapecado. Quem conhece a congregação sabe que do lado tem um depósito. E nesse depósito, é um depósito de mamonas hoje, mas antigamente era uma boate. E eu ia jogar bola ali no Sapecado. Quando saía, a gente ia no carro. Quando terminava o jogo, irmãos, eu ficava ali bebendo. Arrumava uma namorada, era moleque, 17, 18 anos talvez, e eu ficava bebendo ali até tantas horas. O dono do bar, seu Tutu, e o garçom era o Tutuzinho. E aí eu começo a contar essas coisas, como eu bebia tanto, Val. Eu ia para casa de pé, porque o carro ia embora com os outros jogadores. Eu tinha que ir de pé. E ainda ia parando as cercas das estradas, porque eu ia de um lado, ia do outro, batia, um bocado de espinho ia caindo. E aí eu contando, uma certa irmã lá em Sapecado olhou e disse, parece que você tem saudade desse tempo, porque você fala tanto. E aí eu fui explicar para ela, eu digo, irmã, no dia que eu esquecer do meu passado, eu vou deixar de valorizar o meu presente. Eu não posso esquecer aquela vida miserável que eu vivia, porque é lembrando dela que eu valorizo o que Deus fez na minha vida. Eu estava aqui do lado, bebendo cachaça, e olha o que Deus fez. Me pôs para pastorear uma igreja do lado. Ali eu estava fazendo o que não prestava, e Deus me coloca aqui para tentar ajudar pessoas a entrar pelo caminho, para encontrar esse bom amigo que um dia me encontrou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus faz, irmãos. O passado ficou para trás, aleluia. E ele diz que em nós agora fez nova todas as coisas, aleluia. É vida transformada, a luta é a mesma, mas agora o nosso semblante é outro. As doenças é a mesma, mas a nossa alegria agora permanece para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu por esse camarada que vivia bêbado lá. O dono do bar morreu, servindo a Jesus. O garçom já pregou no Sapecado, hoje é pastor em São Paulo. Porque Deus é capaz de mudar história. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, eu quero te dizer, Jesus ainda continua de braços abertos, não numa cruz de pendurado, cabeça caída, semblante abatido, prego nas mãos, como muitos fazem por aí. Não, Ele está de braços abertos, vivo, aleluia, para te abraçar, para dizer, eu estou aqui por que der e vier, confia e anda na minha palavra.
Aleluia, glória a Deus. Ele quer mudar a tua vida como tem mudado a de tantos aqui. Mas o que eu acho lindo em Jesus é que Jesus é extremamente educado. Jesus é extremamente educado. No livro de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus, ele não adentra invadindo a vida de ninguém. Você, meu amigo, você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que ainda não está na intimidade com Jesus, eu quero te dizer, Jesus está querendo demais entrar na tua vida, mas ele bate. Ele é diferente de Satanás que entra, invade a vida das pessoas, destrói, mata, acaba com tudo. Não, Jesus não faz isso. Ele bate e pergunta: ei, estou aqui, ó, eu estou na porta. Se você abrir, eu vou entrar. Aleluia, Jesus nessa noite está te convidando, aleluia. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu entrar na tua família. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero fazer contigo como eu fiz na vida de Ivan. Eu quero tirar ele daquele mundo, daquele submundo, que aquilo não é um mundo, é um submundo. Da cachaçada, da bebedeira e de tantas outras coisas. Aleluia, e quero transformar você em um cidadão do céu. Eu quero que você seja o meu amigo. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Eu quero ter um relacionamento próximo com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto tanto de você, eu te amo tanto que eu fui capaz de dar a minha própria vida para que você pudesse ter direito a entrar no céu. Aleluia. Jesus te convida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, alguém me disse, eu chamei para vir na igreja, irmão Val, e alguém me disse, eu não vou, porque eu gosto muito da liberdade, eu gosto de ser livre, eu não nasci para viver preso. Eu digo, mas a verdadeira liberdade está lá. Não, eu gosto de beber, gosto de passear, na igreja não pode fazer nada. Eu digo, na igreja pode. E pode beber? Pode. Pode roubar? Pode. Pode matar? Pode. Eu, pastor? Não, pastor não empata, não. Pastor não anda atrás correndo, impedindo ninguém fazer nada, não. Mas eu gosto demais de beber. Você gostava também. Eu digo, gostava. E se lá pode fazer tudo, por que você não faz mais? Eu digo, aí é que está o segredo. Porque a verdadeira liberdade está lá. Eu tenho direito de escolha. A palavra de Deus diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Hoje eu tenho liberdade. Aleluia, as pessoas oferecem um copo de bebida e eu tenho liberdade para poder dizer não, muito obrigado, eu não quero. Mas você, quando a pessoa oferece, você diz, eu não vou beber. Na segunda vez que oferece, você não consegue, porque está preso. A Bíblia diz que aquele que serve ao pecado, ele é servo do pecado. Se serve ao pecado, é servo do pecado. Mas nós temos liberdade de escolher. Nós temos liberdade de escolha, aleluia, porque o Filho do Homem nos libertou, Jesus Cristo, o nosso amigo, aleluia. E hoje Ele está te dando essa oportunidade. Ser crente não é prisão e deixar de fazer o que gosta, não. O povo mais alegre que existe está na igreja, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, o povo mais festeiro está na igreja, glorificando e adorando ao nome do Senhor. Eles pensam que precisa de cachaça para ter festa. Festa é isso, que nós saímos cheios da presença do Espírito Santo. Isso é a verdadeira alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. É privilégio estar aqui, não é sacrifício. Aleluia. Precisamos só obedecer. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao chamado de Jesus nessa noite. Aceite ao convite de Jesus. Não deixe que o sangue de Jesus seja em vão na tua vida. A você que já serve ao Senhor, eu falo as mesmas palavras. Não permita que o sangue de Jesus seja em vão na tua vida. Porque como disse o irmão Oel, o sangue de Jesus, irmão Val, tem sido em vão em muitas vidas na igreja. Estão na igreja, mas a igreja não está nele.
mas que nós possamos honrar o sacrifício do nosso amigo. Nós possamos honrar o amor que ele tem por nós. Que possamos honrar a batalha que ele enfrentou contra Satanás pela tua vida. Eu tenho certeza que você vai estar dioturnamente adorando e bendizendo ao nome de Jesus. Se você ainda não teve esse encontro com esse amigo, eu tenho certeza, eu entrego a palavra ao pastor Walter, mas eu deixo esse convite para você. Hoje é noite de relacionamento. Hoje é noite de fazer uma nova amizade. Hoje é noite de ter um amigo fiel ao seu lado. O amigo fiel está aqui. Você também está aqui. Então não saia sem bater um papo com ele. E Deus em Cristo continue vos abençoando. Em nome de Jesus, quero agradecer ao pastor Val pelo convite. Pedi desculpa pelo acréscimo, mas que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus.